Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Eneagrama. Este é o nosso episódio de número 58, publicado em 4 de abril de 2024. Eu sou Urânio, sócio fundador da Chestnut Eneagram Academy, a CP Eneagram, nossa academia de Eneagrama. Você já considerou se inscrever para os cursos nossos presenciais em abril no Brasil, em português? Veja aí na descrição do episódio os links e aproveite essa oportunidade. Eu e a Bi estamos uma vez por ano no Brasil, nos meses de abril, e essa é uma oportunidade muito legal. E, em especial, nós faremos um workshop novo chamado Caminho do Eneagrama, que é o workshop ideal para você começar os estudos com cursos da CP. E o nosso tema de hoje é Origens do Eneagrama no Egito. E para isso, eu tenho o prazer de ter aqui ao meu lado a minha sócia, Beatrice Chestnut, a Bi, que está aqui comigo no Brasil nesse momento da gravação. Nós estamos fazendo retiros presenciais, diversos, e é sempre muito bom estar de volta ao Brasil. Mas eu chamei a Bi para ser entrevistada minha, praticamente, no dia de hoje, por ela ter feito recentemente uma viagem muito especial de exploração das origens do Eneagrama no Egito e sempre estudou muito isso das origens do Eneagrama. Então, vocês estão com a convidada certa aqui para aprender um pouquinho mais sobre esse tema. So, Bi, thank you so much for being here as my interviewee at the Mundo Eneagrama podcast. Muito prazer. A Bi entende um pouquinho de português, mas eu vou traduzi-la, tá? Quando ela falar, que ela vai falar em inglês, eu vou traduzindo simultaneamente. E a pergunta que eu fizer, eu vou fazer em inglês primeiro e traduzir para o português. So, Bi, let's start. So, can you first tell us a little bit about both the trip you had recently in Egypt and the studies that you had been doing already on the history of the Enneagram? Então eu pedi para a Bi que ela fale um pouquinho, nos explique o que foi essa viagem recente que ela fez no Egito e quais são os estudos que ela tinha feito já antes disso a respeito das origens do Enneagrama. So, as you know, I've been very interested in tracing the origins of the Enneagram to the ancient world. Então, como você sabe, eu sempre tive muito interesse em ligar as origens do Enneagrama ao mundo antigo. We often hear that the Enneagram has roots in ancient wisdom traditions, but what are they? Então, a gente sempre ouviu, né, que o Enneagrama tem uma raiz nas tradições antigas, mas quais são essas tradições? So my research led me to study ancient Egypt. Então, o meu estudo me levou a ter que estudar o Egito Antigo. Because I believe that ancient Egypt is the source of what I see to be a perennial wisdom that was at the beginning of all the world's religions. Porque eu vejo que o Egito é uma região muito central daquilo que chamamos de tradição perene, anterior a todas as religiões. And I believe the Enneagram is a symbol that represents this ancient wisdom. E ela acredita que o Eneagrama é um símbolo que representa essa sabedoria antiga, dessa tradição perene. And I've started presenting my research a little bit at international conferences. E ela apresentou essa pesquisa que ela fez em conferências, congressos internacionais, inclusive no Egito. And our friend and colleague Russ Hudson, one of the leading Enneagram teachers in the world, is also very interested in ancient Egypt. E o Russ Hudson, nosso colega, amigo, grande professor de Eneagrama, também é muito interessado na história do Egito Antigo conectada ao Eneagrama. And he's been taking people on a trip through the sites of ancient Egypt for about 16 years. E há 16 anos que o Russ faz todo ano uma viagem com alunos, participantes, pelo Egito todo, explorando essas coisas do Egito Antigo ligadas ao Eneagrama e ligadas à espiritualidade. He first started studying
ancient Egypt and going there with his friend John Anthony West. Ele começou com o John Anthony West fazendo visitas ao Egito. O John Anthony West foi muito importante, um egiptólogo diferente dos outros, por ter todo um conhecimento das tradições espirituais também. Yes, he's an American who teaches that he was a journalist actually, and he leads people on trips and teaches his hypothesis that ancient Egypt is much more ancient than we think. Então, o John Anthony West é um jornalista americano, ele já faleceu há alguns poucos anos, que levava as pessoas ao Egito ensinando que muitas das coisas importantes do que se chama Egito Antigo vêm de um Egito mais antigo do que o Egito Antigo, do qual os arqueólogos falam. And he died several years ago, but before he died, he asked Russ to keep taking people on this trip. E antes que ele morresse, ele pediu ao Russ, por favor, continue esse trabalho de trazer pessoas aqui nessas viagens ao Egito. And in the last, 5 or 6 years, Russ has been taking Enneagram students with him on this trip. E nos últimos 5, 6 anos, o Russ tem levado realmente alunos de Eneagrama e professores de Eneagrama a essa viagem com ele. And I'd been hearing about this trip for many years and wanting to go, but I finally was able to go this past February. E depois de ensaiar por 5, 6 anos, e nessa viagem ela conseguiu esse ano. A Bi se juntou, and it's a 3-week trip. E é uma viagem de 3 semanas. Yes, and my business partner was very kind to cover for me while I was gone. E o sócio maravilhoso, sensacional que ela tem, esse que vos fala, permitiu, né? Deu um apoio para que ela pudesse fazer isso. Yes, so it was an amazing trip. Foi uma viagem fantástica. We spent about 3 or 4 days in Cairo. A gente passou 3 ou 4 dias no Cairo primeiro. We had special access to the Sphinx, and we went there on the 2nd or 3rd morning at sunrise and meditated between the paws of the Sphinx. Então, tivemos acesso especial à Esfinge, que tem todo um significado muito importante, e um dia, ainda de madrugada, tiveram acesso a chegar até a Esfinge e meditar entre as duas patas, assim, frontais dela. We visited the ancient temple that's right next to the Sphinx. E também visitamos um templo antigo que fica logo ao lado da Esfinge. We also visited a part of Cairo where you have very old Christian churches, Jewish temples, and also mosques. É uma parte muito antiga do Cairo que tem templos antigos judeus, mosteiros islâmicos e também da tradição cristã. And in the Jewish temple, we saw some designs on the wall, which I believe were reflections of Enneagram wisdom. E nós vimos no templo judaico mosaicos na parede que lembram muito o Eneagrama em vários aspectos. Like a 9-pointed diagram all made of triangles. Por exemplo, um diagrama de 9 pontas feito de triângulos. And the seal of Solomon, or the Star of David, which we believe is symbolic of the Merkabah. E o selo de Salomão, a estrela de Davi, que nós acreditamos ser simbólico da Merkabah e que nós associamos ao triângulo interno do diagrama moderno do Eneagrama. Exactly. And after 3 or 4 days in Cairo, we then flew to Luxor, which is in the middle of Egypt. Depois a gente foi para Luxor, no meio do Egito. And Luxor has several temples around it, and we stayed there for about 2 or 3 days. E por 2, 3 dias ficamos perto dos diversos templos em Luxor. And we basically started going to Upper Egypt, which is south in Egypt, to visit many different ancient temples. E fizemos uma viagem pelo Alto Egito, que fica no sul do Egito, e visitamos muitos diferentes templos. And these temples date from 3000 BC all the way up till about 700 AD. Então eles datam esses templos de 3000 a.C. até 780 depois de Cristo. And we started in Luxor and saw some temples there, and then we got on a boat
and sailed down the Nile. Então, depois de Luxor, vendo os templos de lá, nós navegamos pelo Nilo, no rio Nilo, para ver muitos outros locais importantes. And we sailed down the Nile and visited many different temples, all the way down to the very south of Egypt, near the Sudan. Então, fomos até o extremo sul do Egito, já perto do Sudão, visitando muitos templos. We went to Aswan, Aswan, and Abu Simbel. Of course, many around Abydos and Luxor. And we saw temples dedicated to the divine feminine. Templos dedicados ao feminino sagrado. There's a temple dedicated to Horus, which was in ancient Egypt the symbol that symbolizes something like Jesus Christ. Templo dedicado a Horus, que no Egito antigo tem uma semelhança ao que para a tradição cristã foi Jesus. And everywhere we went in these temples, we saw sacred geometry and important symbols that were ways that this ancient wisdom was communicated. E nós vimos em todos os templos símbolos antigos e diagramas de geometria sagrada que comunicavam sabedoria antiga. Right, and this ancient wisdom in Egypt lasted for about over 3,000 years. E uma sabedoria que ficou presente naquela civilização antiga egípcia por mais de 3.000 anos. And this civilization was at a very high level of consciousness. Uma civilização com um nível de consciência muito elevado. We sometimes think that our current civilization is the sort of ultimate level of progress that humanity has made. A gente tende a achar que nós somos mais avançados, que temos mais progresso nessa civilização atual, nossa, moderna. But it appears that the ancient Egyptians had a much higher level of consciousness than we do today. Mas, na verdade, fica claro que os egípcios antigos tinham um nível de consciência muito mais elevado que o nosso hoje em dia. And another thing that's interesting is if we look back at the artifacts of ancient Egypt, we don't see any developmental period. E quando a gente olha para os artefatos do Egito Antigo, a gente não vê nenhum período de desenvolvimento. It's like this very high-level ancient Egyptian civilization just springs forward with no preparation. It's like it just arrives. Ela só surgiu, não teve uma preparação, um desenvolvimento lento para chegar naquilo. Houve um boom repentino. And the ancient Egyptians were also very connected to the land and the river Nile and nature in general. E os egípcios antigos eram muito conectados à terra, ao Nilo e à natureza como um todo. And it almost takes you to another level of awareness to even try to understand what these ancient Egyptian temples are saying. E só de tentarmos entender o que os templos falavam, essa conexão com todas as coisas, já eleva a consciência. But we definitely see symbols that portray an ancient spiritual tradition that is very powerful. Mas certamente a gente vê símbolos nos templos que retratam essa sabedoria antiga de maneira muito poderosa. And I believe this ancient Egyptian wisdom was in some ways at the birthplace of all the traditions, all the spiritual traditions that have existed in the world. E a tese é que essa civilização egípcia antiga é o berço de todas as tradições que surgiram na humanidade. Now, one of the things that Russ pointed out to us on this trip in terms of the Enneagram connection is that Gurdjieff traveled to Egypt. E o Russ apontou muito que Gurdjieff, que foi um grande pioneiro do Eneagrama, viajou ao Egito, passou muito tempo lá, aliás, explorando as pirâmides e outros lugares, e ele concluiu, de fato, que muitos desses lugares continham as chaves principais de sabedoria. Yes, and Gurdjieff spoke of Egypt in his teaching, and we believe that he got a lot of what he taught in Egypt.
E o Gurdjieff pegou muito do Egito, depois ensinando, nos ensinamentos, nas transmissões dele, muito veio do Egito. Gurdjieff also used to say that the Enneagram is a symbol of something that was arrived at a kind of objective knowledge that was arrived at through revelation. O Gurdjieff também dizia que o Eneagrama é um símbolo objetivo que foi revelado de uma maneira mais de um download, uma forma direta de uma verdade objetiva. And he would say that these sort of ancient masters or initiates would want to pass this wisdom to further generations. E que esses mestres antigos e os iniciados queriam passar essa sabedoria para gerações futuras. And because they didn't trust language to convey these truths, they used symbols. E eles não confiavam que só a linguagem pudesse transmitir essas verdades. Então eles usavam símbolos. And one of the main ideas behind the approach to ancient Egypt that we were taking, following Russ and John Anthony West, was called the symbolist approach. Então seguimos a abordagem simbólica dos símbolos que o próprio Russ e o John Anthony West preconizavam que era a melhor forma de entender e absorver tudo aquilo do Egito Antigo. So the ancient Egyptians didn't write things down as much as they created symbols and pictures. Os egípcios não escreviam muito as coisas, eles tinham mais símbolos, desenhos e pinturas. And one of the pictures we saw a lot was a certain rendering that that conveys the law of three. A gente viu muito, por exemplo, um símbolo da lei do 3 do Eneagrama, uma forma específica de simbolizar a lei do 3. The ancient Egyptians believed in one God. They were monotheists. Os egípcios antigos eram monoteístas, acreditavam em um Deus. However, they talked a lot about, and they communicated a lot through the idea of divine principles. Mas se comunicavam muito falando de princípios divinos. So they talked about different gods, but they all represented something that we could learn about here as humans. Então, quando eles falavam dos deuses, eles falavam de qualidades divinas que podem ser absorvidas pelos humanos. A little bit like we talk about in the Enneagram with the holy ideas. Yes, exactly. Mais ou menos como nós falamos no Enneagrama com o conceito das ideias santas, né? Que são nomes, atributos divinos também, numa dimensão mais superior às ideias santas. But also numbers for them were divine principles. Mas também para os egípcios, os números eram princípios divinos. So 1, 2, 3, 4, these numbers had a large amount of meaning that they conveyed as principles, not just numbers. Então, o número 1, 2, 3, 4 tinha muito significado simbólico que eles transmitiam, não eram apenas números. And of course we see that in the Enneagram as well. E a gente vê isso no Enneagrama também. So we would see, we all know that the Enneagram is based on the circle and the triangle. The circle, which represents the law of 1, the triangle, which represents the law of 3, and the periodic figure, which is the law of 7. A gente sabe, olhando o símbolo o desenho do Enneagrama, que existem 3 figuras geométricas. O círculo representa a lei do 1, o triângulo representa a lei do 3, e a figura periódica, também chamada de hexade, representa a lei do 7. And of course, the number 9 is very important as well. E o número 9, claro que é muito importante. Ennea vem do grego, 9, gramos é figura ou desenho. So wherever we went, in tombs of the pharaohs, in these ancient temples, we saw renderings of 3, 7, 9, and the circle, or 1. Em todos esses lugares, assim, túmulos dos faraós, esses templos antigos, a gente viu o tempo inteiro esses números simbolizados nesses desenhos ou pinturas. Número
número 3, número 7, número 9, e esses eram os números, não outros. And it's pretty clear that a lot of what's on the walls and ceilings everywhere in these temples are instructions for initiates. E é muito claro que o que está na parede, lá nesses templos, são instruções para os iniciados. But this is only for the ones who know what to look for and who know what to see and not just be entertained. Exactly. Mas isso é apenas para os que sabem o que olhar nesses templos e outras coisas, e não apenas fazer o turismo básico. Yes, and of course Russ was constantly telling us that we were learning something from him through John Anthony West that you wouldn't learn if you just went on a regular tour through Então Egypt. o Russ, que ele enfatizava que esse grupo de viajantes estava aprendendo coisas que se eles estivessem num grupo turístico normal, passariam batido. Because he often pointed to some of these mysteries that we find encoded in the temples that are as yet still unsolved. Tem muitos mistérios codificados nesses templos que ainda não estão solucionados, decifrados. Like there were often huge stones that are known to come from Aswan 600 miles away. How did they get them there? Então, as pedras gigantes que vieram certamente de Aswan, 600 milhas, mais ou menos o que uns 1.000 quilômetros, 900 ou 1.000 quilômetros de distância, mas como que elas chegaram lá naquela época? Although some Egyptologists will tell you some theories, the truth is we don't know. Apesar dos egiptólogos passarem algumas teorias, a verdade é, a gente não sabe. And at one point, Russ said it might have been some sort of supernatural teamwork. E o Russ disse, talvez tenha sido um trabalho em equipe sobrenatural. Like these Egyptians who attained this high level of spiritual awareness could be able to work together almost by being linked through energy or telepathy to be able to do things that normal humans today can't. Talvez essa união de pessoas mais conscientes, em níveis mais avançados de consciência, permitisse que eles acessassem forças espirituais que conseguiram fazer coisas que os humanos não conseguem. But I'll describe one kind of thing that we saw in the temples a lot that was pretty clearly something that relates to our Enneagram study. Então eu vou relatar uma coisa em especial que claramente é conectada ao Eneagrama e que a gente viu em todos os lugares lá. So we all know that the inner triangle of the Enneagram represents the law of three. Então, como a gente sabe, o triângulo interno do Eneagrama representa a lei do 3. And it's this idea that there is an active force, a reactive force, and then a reconciling force, and that's how something new comes into creation. A forma de uma coisa nova ser criada é por 3 diferentes forças: a força ativa, a força passiva e a força reconciliadora ou neutralizadora. É uma força a favor, uma força contra, tese, antítese e aí a síntese. Right, and there were many different renderings of this law of three, using different gods and pharaohs. E de muitas formas há esse retrato dessa lei do 3 no Egito, usando deuses, faraós. So, for instance, there would be the god Horus, which symbolizes Christ consciousness or Jesus Christ. Por exemplo, um deus Horus que simboliza mais ou menos a consciência crística. A kind of Christ figure. Mais ou menos uma figura como um Cristo. And then there would be the figure of Set, and Set was a god that had an animal head that represented sort of our lower self. E do outro lado, o Set, que é uma representação do ego, do eu inferior, e é uma figura com uma cabeça de animal, an animal head. Right? Yeah, a particular animal head. Looks like an anteater, kind of. Uma cabeça animal que parece assim, like an antelope? Or... No, more like an anteater, like it's hard to describe. He has kind of a long nose. Tem um bico grande assim, enfim, é um animal bem específico. Yes, so Set represents our lower self or the animal self. O nosso eu animal, nosso eu inferior,
fica representado por Seth. And so you often saw the Pharaoh in the middle, and the Pharaoh was not so much a king as a spiritual leader. Então, entre Horus e Seth, o faraó ficava no meio. E os faraós não eram reis, como se fala, eles eram mais líderes espirituais. So you would see Set and this Christ figure and the Pharaoh in the middle as if the Pharaoh was integrating these two through his spiritual work. Então, o faraó, no meio do Horus e do Seth, ele estava integrando essas duas forças, que podemos chamar aqui de força evolutiva e força involutiva, através do seu trabalho de líder espiritual. And there was a clear teaching that we don't kill off Set, we don't kill the animal in us, more we become conscious of it and we integrate it with our higher self to create an increase in consciousness. E uma consciência de que não é para matarmos Seth, que é o eu inferior nosso. É para integrarmos de um jeito que ele não vai atrapalhar muito o surgimento desse eu superior em nós. And there were temples dedicated to the divine feminine. E templos dedicados ao feminino sagrado. Powerful energy that was all about female power, feminine power. Templos dedicados ao grande poder feminino nesse nível mais espiritual. And there were different feminine gods or goddesses that represented different aspects of feminine power. E diferentes deusas representando diferentes aspectos do poder feminino. And Isis is one of these, probably the most famous. E Isis talvez seja a mais famosa. And so in one of the temples we saw the Pharaoh's wife was in the middle with two aspects of the divine feminine that she was reconciling. Então, da mesma forma, a esposa do faraó no meio entre dois aspectos do feminino que ela estava reconciliando. And sometimes it would be amazing. You'd see sort of three forces, almost like, heart, head, and body, and then the sign for process going into 7, going into 9. Então, incrivelmente, há representações mais ou menos assim, que esses três juntos, aí tinha um símbolo que representa o processo, meio que uma cobrinha assim, que desembocava em 7 e esse desembocava em 9. Então, é uma explicação do Eneagrama nessa representação simbólica que apenas não tem o formato do símbolo ou a linguagem falada de hoje em dia, mas toda a sabedoria já estava lá. And of course, the circle was also a very important symbol. E o círculo também era um símbolo muito importante. Of one of the main gods, there would be a symbol over a circle over his head, which was the sun god, and it was the symbol of the sun. Por exemplo, o deus do sol tinha esse círculo acima da cabeça dele, né? O símbolo do sol. And of course, this is reminiscent of the circle that is the Enneagram or the sphere. Um reminiscente aí do que é a esfera ou o círculo do símbolo do Eneagrama. So, do you think that these were ways of teaching that for future generations, or also activation of those sacred sites? Eu pergunto aqui, isso era só uma transmissão de uma sabedoria para gerações futuras ou também chaves de ativação de uma energia superior desses locais sagrados? Yes, I think they were both, but I think they were especially almost instructions for the people who are being initiated into a higher level of consciousness. Ela acha que é ambos, mas também principalmente uma orientação para aqueles que estavam sendo iniciados num caminho de aumento de consciência. And again, what's a little bit mysterious is you would also see elaborate symbols in the tombs of the pharaohs. E a gente também via símbolos muito elaborados nos túmulos dos faraós. And that's interesting because you have all these elaborate paintings in an area that's just going to be closed off and never visited by humans again. Então, pinturas muito detalhadas em túmulos que nunca seriam visitados por ninguém, ficariam lá fechadas, né? But Russ had an interesting point. He thought that the purpose of these paintings
on the one hand, were to depict the process of the afterlife for the pharaoh who was being buried there. O Russ acredita que, por um lado, isso tinha a função de auxiliar algo no pós-vida, né, do faraó ali enterrado. Almost like the journey continues after this life. Numa jornada que continua depois desta vida. But he also thought these paintings may have been for the benefit of the people who painted them. E ele também acha que talvez essas pinturas tenham sido pelo benefício de quem fazia as pinturas. Yeah. Como aprendizado sagrado dos caminhos. And the pharaoh being a spiritual leader, Exactly. then there was the energy of the baraka of the pharaohs. Exactly. And it's almost like from that energy learning things that I will draw, as in getting codes and more. Yes. Yes. Então, por exemplo, como os faraós eram líderes espirituais e não reis, eles tinham o que se chama de baraka, né? Depois da morte, a energia de sabedoria que vem de um ser mais elevado, e essas pessoas pintavam nos túmulos quase algo que sentiam a partir do contato com essa energia mais iluminada desses líderes espirituais. And it was amazing to be in these places that were for this process of getting to a higher state of consciousness. E é fantástico ir nesses lugares que né, desenvolviam consciência até um nível muito elevado. And some signs that the ancient Egyptians were at this higher level is, without the internet or any of the technology we have today, they knew like the locations of stars and the circumference of the earth. E eles sabiam, por exemplo, a localização das estrelas, a circunferência da Terra, já naquela época, sem ter nenhum conhecimento científico ou instrumentos de medição. The pyramids and these temples are perfectly lined up with the rising sun, with the Nile, with the certain stars in the skies. Os templos todos, incluindo a pirâmide, a esfinge, eles são perfeitamente alinhados com onde nasce o sol, determinadas estrelas e constelações e outras coisas. Então, como sabiam disso? Isso não é só do Egito. Isso tem, por exemplo, em pirâmides do México, da América Central, e porque viram um conhecimento disponível para a humanidade dentro de um determinado período de tempo em que essa consciência evolui. E outras sabedorias que podem ser mais globalizadas. Right, and the pyramids themselves were probably places of activation for initiates to connect to something higher. E as pirâmides eram para conectar com algo maior, né, e locais de ativação. Do you think they may be places to get in touch with that space between 4 and 5 on the Enneagram symbol in a way, like going deep and sensing that void? Maybe. I could be that. I also felt though like it was lifting me up, that was pulling us up towards, maybe a higher realm. Então, tanto uma energia que faz elevar para um nível superior, quanto alguns acreditam, acho que eu já ouvi isso do Russ, inclusive, que é para conexão com o mundo mais profundo, né, que fica entre aquele espaço do 4 e 5 do Eneagrama, e nós abordamos aqui nos capítulos, nos episódios do podcast, falando dos níveis de consciência. Beautiful, muito bonito. And going way forward, Egypt was also the birthplace of the movement called the Desert Fathers. And people like Evagrius de Ponticus, who theorized quite a bit about what later would be the 9 passions, the Enneagram passions. Right. What can you tell us? I know you visited the monastery, right. And together we've been there a few times yes, already. The Evagrius Monastery, yes. Então, o que eu pergunto indo muito adiante, já no século IV depois de Cristo, a gente tem os padres do deserto no Egito, no Baixo Egito, que fica no norte do Egito,
que tinham monastérios e que teorizaram sobre o Eneagrama, inclusive das paixões, como a gente fala hoje em dia. E eu já visitei esses lugares com a Bi, tive o prazer recentemente de estar lá com o querido Domingos Cunha também, e a Bi teve lá também junto com o Russ. O que você aprendeu lá, Bi? Well, one of the things that's interesting about ancient Egypt, even up until 300 AD, when Evagrius was around, was the way it was open to all religions and spiritual traditions. 350? Yeah. Mais ou menos 350 60. Depois de Cristo, 360. What did you say? That was open? It's like the reason why Christians like Evagrius fled to the Egyptian desert. It was a place that was known to be very open and accepting and tolerant of all spiritual traditions. Padres como Evagrius e outros foram para essa região por ser uma região muito aberta a todas as influências, onde tinha uma confluência de sabedorias vindas do mundo inteiro. Aliás, assim, Alexandria, um pouco antes, né, sendo quase que um dos pontos finais, um deles, né, da Rota da Seda, vindo da China e passando por toda a Mesopotâmia, né, antiga Mesopotâmia, Babilônia, Oriente Médio. Então, todos chegavam lá e compartilhavam informações. Aí, Alexandria, mas bem perto de Alexandria, eles tinham esses monastérios. Exactly. As Russ said a few times, everyone was always escaping to Egypt. Todo mundo queria fugir para o Egito, naquela época, quando fazia trabalhos de consciência. Including Jesus, when he was a baby, his family. Inclusive Jesus, como bebê, a família dele fugiu para o Egito. And of course, this was because the Romans were stamping out people who were, preaching the idea that we can directly contact God without the church or any intermediary. Os romanos perseguiam e eliminavam pessoas que tentavam acessar forças superiores sem o intermediário do Estado, né, do imperador romano. And I really believe that ancient Egypt was the birthplace of all the spiritual traditions, and it's connected to the mystical versions of all of them still today. E foi o berço, então, o Egito Antigo, dessas tradições espirituais, principalmente nas suas versões místicas, e que continuam impactando isso até hoje. But Evagrius did explain what came to be known as the passions. Right. Mas o Evagrius explicou o que mais tarde ficou conhecido como as paixões dos tipos no Eneagrama. Yeah, it seems he wasn't the only one or the one that discovered them, but there were people who were the contemplatives in the desert at that time that were writing about that and talking about that. Tinha outros, além do Evagrius, e os contemplativos do deserto escreveram sobre isso. E a gente tem na CIP alguns materiais disso à disposição para aqueles que assinarem a CIP online, tem mais coisas. E também o Domingos Cunha, no Brasil, faz muita transmissão, muito competente a respeito disso. Yeah, that's a central aspect of the Enneagram. Que é um aspecto muito central. Então, veja, estamos aqui estudando algo que é muito antigo, que vem de tradições ancestrais, muito sábias. E algumas pessoas que são mais desavisadas falam, não, o Eneagrama não tem nada de antigo, é um erro falar disso, né? Pessoas que são mais assim, não é científicas, mas cientificistas, e que são céticos a respeito de tudo isso. Aí a Bi está junto, assim, por esses aprendizados com o Russ, e também com os estudos que ela já fez, que passa por Hermes Trismegistus e outros, né, mostrando que não é bem assim, que o Eneagrama é sim uma sabedoria antiga e que o Egito Antigo é muito chave nisso. Como toda e qualquer descoberta, e a gente preconiza que o Eneagrama é uma descoberta e não uma invenção, descoberta de uma sabedoria maior, aí ela não é descoberta tudo de uma vez, vai sendo descoberta aos poucos, inclusive hoje em dia, continuamos desvendando o que é a sabedoria do Eneagrama. Mas é muito importante a gente ir lá
vivenciar e estudar o que são os pioneiros, os patronos. Por isso, também estudar Gurdjieff, depois Naranjo e Chasso e os outros professores até americanos que contribuíram muito com o Eneagrama. So, any other thing you would like to add, Bea, as to, for instance, suggestions for people who want to go deeper in understanding the origins of the Enneagram or Egypt? Well, maybe books or some materials that we have. We did some teachings about that. I don't know if John Anthony West's books are translated Probably into not. Portuguese. O que falamos aqui tem alguns livros, talvez os livros do John Anthony West, eu não tenho certeza se estão traduzidos ao português, talvez aqui algum ouvinte possa nos escrever no e-mail oi@cpenneagram.com e nos dizer se sim ou se não. Mas tem livros que relatam um pouco mais. There is a modern book that became a bestseller, right? About Egypt being this Egypt that is more ancient and more. Tem alguns livros mais modernos que falam sobre isso. De qualquer forma, também na CP Online e no nosso site existem aí cursos que nós fizemos, e se você for membro da CP Online, você vai poder ouvir um webinar que fizemos falando sobre isso em maior profundidade. I hope to keep working on this, and so hopefully we'll talk more about this in the time to come. E a Bea faz uma pesquisa permanente, muito completa, e assim, passando por todas as pessoas que viram algo do Eneagrama ao longo da história e depois passando por outras tradições, não só a tradição cristã. E ela vai continuar estudando isso pelo interesse que ela tem, essa veia um pouquinho mais acadêmica dela. E aí teremos mais episódios futuros, possivelmente, falando disso. Mas acho que a mensagem principal o Eneagrama é, de fato, algo que começou lá na antiguidade. E isso faz com que ele seja um sistema muito especial, um sistema de sabedoria e não de conhecimento apenas. Bea, thank you so much for helping Brazilians, Portuguese people, and other Portuguese-speaking people all over the world have a glimpse of your studies and journeys. Thank you. Glad to do it. Yeah. Yes. Então, agradecer aqui a Bea por trazer um pouco desse gostinho, né, das viagens e estudos que ela faz sobre essa origem do Eneagrama para o público lusófono, né, que fala português, os brasileiros portugueses e pessoas de outros países de língua portuguesa, aqui no nosso podcast Mundo Eneagrama. E eu e a Bea, que somos sócios na CP Enneagram, ensinamos em diferentes partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, onde estamos agora fazendo retiros. E muita coisa online também. Então, cheque aí nosso site www.cpenneagram.com. CP de Chestnut, paz, Enneagram com 2 N's e sem o A no final, .com. Tem lá uma aba para você ler todo o site em português. Somos uma empresa que fala inglês e português, vamos dizer assim. Então, nosso obrigado pelo seu prestígio ao podcast Mundo Eneagrama. Um obrigado ainda mais especial para os nossos alunos que estão aqui nos prestigiando, dando a honra aqui da presença deles nos nossos retiros presenciais, também nos cursos online, e aos membros da CP Online, que são os membros que gostam do podcast e querem ir mais fundo, querem mais conteúdo. E ali é uma infinidade de conteúdo por uma anuidade que vale muito a pena. O Mundo Eneagrama é um podcast quinzenal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Fique ligado, veja aí outras sugestões na descrição desse episódio, links, e continue acompanhando o podcast Mundo Eneagrama. Eu sou Urânio Paz e até o nosso próximo episódio do Mundo Eneagrama.